noite, irmãos. Quero saudar a todos com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar o início do culto nesse primeiro domingo do mês de agosto. É o mês que abre o segundo semestre do ano. Graças a Deus, e podemos dizer Ebeneze, porque até aqui o Senhor nos abençoou. E temos a certeza, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus ainda irá fazer muito mais para com o seu povo durante todo o segundo semestre deste ano, do ano 2020. E nós vamos abrir o culto fazendo a leitura do Salmo de número 106. Nós iremos fazer a leitura do primeiro verso até o quarto verso na parte A, que nos diz o seguinte: Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a bondade para com teu povo. Amém. Até aí nós vamos fazer a leitura e neste momento nós iremos ter uma oração pela nossa irmã Águida. Feche seus olhos e vamos orar com a nossa irmã. Santo Deus eterno Pai, nós estamos agradecidos por mais essa noite que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Deus, por podermos prestar culto a Ti. Neste momento, ó Deus, queremos Te pedir que o Senhor venha estar conosco, nos dirigindo, ó Deus, enchendo os nossos corações com a Tua palavra, a nossa mente, ó Deus, livrando-nos, ó Deus, de todo o mal, toda a aparência do mal. Ó Deus, nós Te glorificamos porque o Senhor tenha nos acudido nesses dias difíceis. Queremos, ó Deus, também Te pedir que o Teu Santo Espírito venha falar através do mensageiro dessa noite aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, enchermos do Teu Santo Espírito, para que possamos ficarmos alegres, como diz Tua palavra. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe durante o culto. Perdão, hoje estou grito, sou pobre.
Jó 27, de 1 a 14. Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se temorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com a ira o teu servo. Tu és meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares. Ó Deus, minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhos, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Oremos. Meu Deus amado, todo-poderoso, aqui entramos em sua presença. Pai, todos nós somos pecadores, imperfeitos e carecemos da sua glória. Dependemos de sua graça, Senhor. Pai, nesse momento de confessarmos todos os nossos pecados, transforma o nosso ser, restaura corações, pois estamos aqui reconhecendo os nossos erros. Reconhecemos que dependemos de Ti. Nos perdoa, Pai. Somente Tua graça nos basta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe quando assento e levanto.
aqui mais uma vez para orar pelos enfermos. Não só pelos enfermos da alma, como também os enfermos do corpo. Eu quero pedir a Deus que ouça a minha oração, que eu vou fazer em favor desse povo. Eu quero orar. Vamos orar, irmãos? Deus querido, Deus amado, Deus de misericórdia, Deus poderoso, Deus que ama os seus filhos, eu estou aqui, Senhor, neste momento, orando a Ti pelos enfermos, Pai. Por todos os enfermos, não só desse problema do coronavírus, Pai, mas pelas outras doenças que as pessoas estão nos hospitais, também nas suas casas, Pai. Que Tu possa, Senhor, vir com a Sua mão curadora sobre essas pessoas, sobre esses enfermos, não só por aqueles que clamam a Ti, Senhor, pela cura, mas também por aqueles que não Te conhecem, Pai. Senhor, tem misericórdia desse povo, Jesus, que precisa de Ti, Senhor. Vá, Senhor, socorro desses enfermos, cura eles, Pai, na Tua santa misericórdia, Pai, na Tua santa e poderosa bondade, Jesus amado. Te peço também, Senhor, pelas famílias enlutadas, Pai, que muitas pessoas estão sofrendo, Senhor, com seu coração triste, Jesus, porque eles estão sofrendo, coração doendo, Pai, porque perderam seus entes queridos, Pai. Tem misericórdia, Senhor, que seu Espírito Consolador venha, Senhor, em socorro dessas famílias, Pai. Eu te peço, Senhor, por todos os enfermos, Pai, todos eles que estão precisando, Senhor, do Teu carinho. Também te peço para as pessoas que cuidam desses doentes, Pai. Tu possas colocar amor no coração deles, Pai, para ter toda a paciência de cuidar dessas pessoas enfermas que estão nos hospitais, Pai, em suas casas também, muitas cuidadoras que têm que cuidar dos doentes já velhinhos, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de todo esse povo que está enfermo, Pai, porque a cura vem de Ti, Senhor, todas as coisas vêm de Ti, Senhor. Também quero te pedir, meu Deus, pelas famílias brasileiras, Pai, essas famílias que estão se desentendendo, por causa desse isolamento social, Pai, que temos que fazer. Que haja paz, Senhor, entre as famílias, que elas não fiquem brigando, Senhor, se separando, Senhor, se agredindo. Deus, tem misericórdia dessas famílias, porque a família é projeto Teu, Senhor. Não deixa, Senhor. Vai em socorro dessas famílias, Pai, que elas entendam, Senhor, que o amor tem que prevalecer, Pai, que esse período vai acabar, Senhor. Em nome de Jesus, esse período vai acabar, Senhor, e tudo vai voltar ao normal. Senhor, nos socorre, porque somos carentes, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Renova o Teu povo, a nós também que não estamos doentes, mas que temos problemas também, Senhor, de estarmos confinados, Senhor, mas que Tu possa nos renovar também todos os dias, nos dar força também de passar por esse período, Senhor. Não deixe que fiquemos nervosos, aflitos, ansiosos, Pai, porque essas coisas não vêm de Ti, Senhor. Então, nos dá a Tua paz, Senhor. Aquela paz que precisamos, Senhor, para prosseguirmos, Senhor, a nossa caminhada até o dia que chegarmos até Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, que a Tua mão, então, esteja sobre todos os doentes, todos os enfermos, Pai. No nome glorioso de Jesus é que eu te peço. Amém. Olá, irmãos queridos da Igreja Praia da Bica. É com muita alegria que estou aqui para orar junto com os irmãos, né, por conta dessa situação tão difícil que estamos enfrentando, né, da pandemia, e também para que Deus possa vir abençoar e dar sabedoria aos nossos governantes. Então vamos lá, oremos então. Senhor, muito obrigado por este momento de estar aqui, Senhor, reservado por Ti, esse momento tão precioso e rico em poder falar contigo, Senhor. Muito obrigado porque não estou só, estou juntamente com os meus irmãos na fé, fazendo isso, Senhor, unindo as forças, orando, Senhor, para bendizer e exaltar o Seu nome, Senhor. Venhamos agora, ó Pai, te pedir misericórdia, Senhor, para as famílias enlutadas, que o Senhor venha chegar com a Tua forte mão, Senhor, dando conforto para essas famílias, as famílias, ó Pai, que se encontram
com dificuldades financeiras, Senhor, que o Senhor venha abrir meios para essas famílias. As famílias, Senhor, aonde já tinha o amor, que o Senhor conserve a união e que o Senhor aperfeiçoa eles no seu amor. E as famílias, Senhor, aonde que tinha um amor superficial, Senhor, que agora encontramos numa situação tão difícil, Senhor, que estão sendo desfeitas, que o Senhor venha intervir com a tua forte mão, Senhor, trazendo amor, trazendo a paz, trazendo a união para essas famílias. Senhor, são muitas coisas que temos para relatar aqui, mas o Senhor conhece todas elas, Senhor. O Senhor conhece cada coração, Senhor, aflito, cada coração ansioso, Senhor. E nós sabemos que o Senhor já está trabalhando, Senhor. O Senhor já está dando os meios. O Senhor já está dando, Senhor, tudo o que é necessário para cada um, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. E que quando tudo isso voltar, Senhor, essa questão do isolamento social, quando isso tudo acabar, Senhor, não venhamos, que a gente não venha, Senhor, deixar a comunhão contigo. Muito pelo contrário, Senhor. A nossa comunhão contigo aperfeiçoa, Senhor, qualquer outra relação, Senhor, pessoal. Que nós venhamos entender melhor as pessoas. Nesse momento difícil, às vezes, que nos enfrentamos, que venhamos entender, Senhor, a dificuldade do outro e olhar e ter um outro tipo de olhar, Senhor, para aqueles que necessitam, Senhor. Não venhamos, Senhor, falar mal do próximo, que muitas das vezes a gente nos pega falando mal do nosso próximo, que nós venhamos olhar com mais amor para o nosso próximo. Venha aperfeiçoar isso em nós, é o que nós necessitamos, ó Pai. E agora, Senhor, queremos também te pedir misericórdia, graça, sabedoria aos nossos governantes. Nós temos um presidente que professa Jesus Cristo como seu Salvador. Ele crê no nosso Deus vivo que tudo pode. E ele sabe, Senhor, que só a sua forte mão pode nos orientar bem em toda essa situação que o Brasil se encontra. Ele tem consciência disso e também muitos dos que andam com ele têm essa consciência. Então, Senhor, nós como seus servos, Senhor, não nos deixe sair envergonhados dessa, Senhor. Que o Senhor venha reerguer o Brasil, Senhor, e que o mundo possa ver, Senhor, que quão é importante, quão é eficaz professar a Ti como o seu Salvador e Cristo como seu Salvador. Que o mundo possa ver essa diferença, Senhor, e que através disso nós venhamos nos reerguer e sair melhor do que entramos nessa. É o que nós te pedimos, Senhor, em Teu nome, nós te agradecemos, nós confiamos muito em Ti e sabemos que a saída só está em Ti, Senhor. Em Teu nome, nós te agradecemos. Amém. Graça e paz para minha amada Igreja Presbiteriana da Praia da Bica. No ato de gratidão, leiamos o livro de Neemias, no capítulo 7, de versos 70 a 73, que diz assim: Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o seu tesouro, em ouro, 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos e em prata 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 77 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Irmãos, vale a pena lembrar que Neemias, Esdras e os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, eles fazem parte do grupo de pessoas que foram incumbidas por Deus depois do exílio babilônico para resgatar a pureza doutrinária e cultica que Deus requeria e requer até os nossos dias atuais.
dentre inúmeras coisas como a correta transmissão da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida correta eticamente, de santidade, algo me chama muita atenção, que é o resgate da ordem divina em ofertar e dizimar na casa do Senhor para que haja sustento e manutenção dela. E esta ordem, irmãos, ela estava em voga até o presente dia, pois afinal de contas o nosso Senhor, ele é imutável e a sua lei não caduca jamais, irmãos. Que nós possamos, como igreja, ser despertados pelo seu Santo Espírito para esse serviço de amor e gratidão. Oremos agora, irmãos, alguns momentos de oração. Senhor Deus e Pai, estamos na sua presença uma vez mais, Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor é, pela sua benesse da vida, pela benesse, Senhor, principalmente da vida eterna, de estarmos listados entre aqueles que estarão com o Senhor para todo sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também nos dá a graça de podermos viver nessa terra, Senhor, como filhos amados do Senhor. E uma das coisas, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, é emprego. O Senhor abre portas de emprego para o seu povo. O Senhor abençoa para que o seu povo possa viver de uma forma digna aqui na terra, Senhor. E como fruto dessa gratidão, nós possamos dizimar e ofertar na sua casa, Senhor, e ter prazer, não ser algo pesaroso para o seu povo, Senhor. Aquele que não tem, aquele que em algum momento, Senhor, se sente tentado em não dizimar e ofertar, que o Senhor possa, meu Pai, vir, meu Pai, com providência, com porta de emprego, ou o Senhor possa ministrar no coração dessas pessoas, Senhor, para que eles possam dizimar, meu Pai, e obedecer, meu Pai, uma ordem expressa, Senhor, assim como foi descrito no livro do profeta Malaquias, no livro do profeta Zacarias, meu Pai, e também de Neemias e Esdras, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o seu povo, Senhor, na terra, espalhado nos 4 cantos da terra, Senhor, para que haja sustento e manutenção na sua casa, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço humildemente no teu nome. Amém. Graças eu te dou pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos.
Olá, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, espero que a igreja do Senhor esteja bem nos seus lares. Estamos aí distantes somente por conta desse período que estamos passando, mas de forma nenhuma estamos desconectados da palavra de Deus, desconectados da nossa motivação, que é sermos corpo de Cristo, adoradores de Jesus, o nosso Salvador. E eu estou muito feliz de, nesse momento oportuno, poder compartilhar com os irmãos a mensagem do trono de Deus, a mensagem do Evangelho, da palavra do nosso Criador. Não é verdade? Para tanto, eu convido então a amada igreja para que feche seus olhos, vamos orar e vamos clamar ao nosso Deus as suas mais ricas bênçãos sobre esse momento em que estaremos ouvindo a mensagem da palavra do Senhor. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos ao teu nome. Obrigado, Deus, porque ainda com todos esses momentos que estamos vivendo, Pai, de um âmbito mundial, isso não tem nos impedido de pregarmos a tua palavra, não tem nos impedido, Deus, de louvarmos o teu nome, não tem nos impedido de nos reunirmos como igreja, como corpo de Cristo, para reconhecermos a tua grandiosidade, Senhor, para ouvirmos da tua palavra, para cantarmos louvores, para fecharmos os nossos olhos e falar contigo, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor não tem permitido que sejamos impedidos, Deus, de adorar o teu nome. E neste momento oportuno, Pai, clamamos em nome de Jesus. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra, Pai. Somos aqui apenas servos, mensageiros da tua palavra, Pai, e clamamos que o Senhor fale por meio de nós, fale aos nossos corações, Deus, que a tua mensagem seja impetrada em nossos corações de forma a conduzir a nossa vida de uma forma que agrade o teu coração, Deus. Esse é o nosso maior desejo como teus servos, Pai. Fala conosco, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos juntos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Tá? Diz assim a palavra do Senhor, apenas um versículo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Queridos, muitas vezes nós precisamos de uma palavra de motivação, uma palavra que venha nos encorajar, que venha confirmar nos nossos corações que nós estamos no caminho certo, de que as nossas vidas precisam estar sendo sustentadas por Deus, para que nós possamos prosseguir em meio a esse turbilhão de doutrinas, de entendimentos, de pensamentos, de liberdade de expressão. Vivemos realmente em uma sociedade doente. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade doente, uma sociedade em que há de se respeitar o entendimento e o pensamento do outro, mas muitas vezes os pensamentos ofendem a palavra de Deus, ofendem aquilo que nós priorizamos em nossas vidas. E aí nós precisamos então mostrar que a nossa vida será sempre dirigida por Deus, independente dos falsos pensamentos, independente das falsas religiões, independente daquilo que muitas vezes contradiz a palavra do Senhor nas nossas vidas. Precisamos sim de uma palavra de encorajamento. Precisamos sim de ferramentas para entender aonde depositar a nossa fé, aonde firmar os nossos passos com intrepidez, de forma a agradar o coração de Deus, sem desrespeitar o próximo, mas nos posicionando como verdadeiros cristãos. Esta passagem, então, este versículo encontra morada neste sentido. Ele faz parte dos primeiros versículos do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, que visa fortalecer a vida de Timóteo no importantíssimo ministério que Deus deu a Timóteo lá nesse momento. Então,
Paulo envia esta carta a Timóteo com o objetivo de fortalecer, com o objetivo de que Timóteo fortalecesse a sua fé na graça que há em Cristo Jesus contra os falsos mestres em Éfeso. Isso, Paulo utiliza meditações teológicas de grande valor para conseguir atingir o seu objetivo para com Timóteo. E na presente epístola, nós podemos observar que Paulo ele externa muito mais um sentimentalismo junto a Timóteo do que um conhecimento teológico. Paulo abre o seu coração, porque nesta segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está abrindo o seu coração. Paulo está com sentimento aflorado de que Timóteo permaneça firme, e com isso ele traz para Timóteo diversos conhecimentos e visões a respeito do que é o verdadeiro evangelho, em face às falsas doutrinas que estavam sendo pregadas. Timóteo precisava permanecer firme. Mas por que Paulo está preocupado? Porque Paulo tinha conhecimento de que falsos mestres sempre trarão problemas para a igreja. Falsos mestres, falsas doutrinas, entendimentos errôneos a respeito da palavra de Deus sempre trarão problemas para as igrejas, e quando essas falsas doutrinas são levadas para os lares, isso traz problema para os lares. Isso traz problema para as famílias, isso traz problemas para aquele que crê em doutrinas que visam muitas vezes destruir o genuíno e verdadeiro entendimento da palavra do Senhor. Então, amados, nós como povo de Deus, nós precisamos estar sendo sustentados na verdadeira Escritura e na graça que há em Cristo Jesus. Fortificados na graça, firmados na fé, crendo que verdadeiramente Deus é conosco e se agrada quando nós nos posicionamos. Então, meus queridos, Paulo, nesta oportunidade, utiliza aqui 3 analogias, não é? O versículo 4, 5 e o 6. Um soldado, um atleta e um lavrador, para explicar o esforço pessoal em se manter firme no chamado que Deus tem para cada um de nós. Você que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você que vive para agradar o coração de Deus, você tem o chamado para ser cristão. Você foi vocacionado para amar a Deus. Você foi vocacionado para olhar para Jesus não só como um simples homem, mas como o seu Salvador, aquele que foi para o madeiro, para a rua de cruz por mim e por você. Isso é algo que o Espírito Santo de Deus coloca em nossos corações, e por conta disso nós precisamos estar sempre sendo firmados nessa fé. Firmados na crença de que Deus é o nosso Senhor, de que Jesus é o nosso Salvador, e que por meio de Jesus Cristo, o mediador, nós damos passos que agradem o coração de Deus. E precisamos viver negando as coisas que denigrem a palavra do Senhor para vivermos o verdadeiro Evangelho. Então, Paulo vem com uma palavra de encorajamento para Timóteo, fortalecimento da sua fé, e que serve para mim e para você neste momento oportuno. Mesmo esse versículo estando em meio a outros versículos que têm o mesmo objetivo, Deus colocou no meu coração para nós neste momento o viés que está presente no versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Mas há de se entender que sobre este versículo existem alguns entendimentos teológicos que são ricos para nós. E eu gostaria então de bater com os irmãos, de explorar com os irmãos alguns entendimentos teológicos, absorvendo aquilo que é necessário e maravilhoso para as nossas vidas. Então gostaria de tratar com os irmãos sobre a teologia de um lavrador de Cristo. Queridos, nesse contexto em que nós vamos observar alguns entendimentos teológicos a respeito desse versículo, o primeiro que eu gostaria de tratar com os irmãos encontra foco no lavrador. O foco teológico está sobre o lavrador. Quando afirmamos o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, nós podemos entender teologicamente que aquele que trabalha, aquele que visa um esforço, ele objetiva um resultado.
E como bom resultado, ele deve ser o primeiro a participar desse resultado, o primeiro a participar desse fruto. A palavra de Deus, ela faz exemplos a respeito do esforço que todos nós devemos ter como cristãos. Paulo usa esse exemplo, não podemos esquecer, porque estava direcionando esta palavra a Timóteo. E a vida do cristão não é fácil, sobretudo no momento em que Timóteo estava vivendo. Talvez a sua vida não esteja sendo fácil como cristão. Talvez você esteja sendo bombardeado por pessoas que não creem na palavra e querem, muitas vezes, envergonhar a fé que você tem em Cristo Jesus. E muitas vezes se torna difícil de nos posicionarmos. Então esta palavra encontra morada nesse sentido. Existe um grande esforço para nós que somos cristãos em permanecermos firmes em diversos ventos de doutrina, em diversos ventos de entendimento que são contrários à palavra do Senhor. E era exatamente isso que Timóteo estava precisando nesse momento. A ideia nesse entendimento teológico é exatamente esse. É essa ordem que Paulo, na tradução do grego, diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 9, versículo 10, ele usa um exemplo similar e encontra morada também aqui. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Quais eram então as características, quando Paulo usa diversas vezes esses exemplos, quais eram então as características de um lavrador que Paulo queria ver na vida de um cristão, na vida de Timóteo e que também nas nossas vidas? Nós, como cristãos, nós precisamos contentar-se primeiro em trabalhar. Se somos servos de Deus, nós precisamos trabalhar, nós precisamos servir. Se afirmamos que somos servos de Deus, então precisamos viver como quem serve ao Senhor. Muitas vezes, por que é importante nós relembrarmos isso? Muitas vezes nós vivemos servindo a nós mesmos, aos nossos próprios interesses. Muitas vezes nós acordamos sem nem mesmo louvar e agradecer ao nosso Deus por mais um novo dia que nasce. Há quem denigra a ideia de que virou uma mania essa questão de ficar orando antes do alimento. Eu, particularmente, meus amados irmãos, eu oro antes com a minha família, antes de qualquer e todo alimento. Mas eu não oro por uma questão de costume. Eu oro porque eu me sinto feliz em agradecer a Deus pelo alimento que em muitos lares falta, infelizmente. Então é esse sentimento que nós devemos ter. São costumes e padrões que nós colocamos em nossas vidas que visam agradar e reconhecer a grandiosidade de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos trabalhar para isso. Precisamos acordar já louvando ao nome do nosso Deus, agradecendo porque se o dia nasce é porque a criação de Deus está funcionando. Caso contrário, nós ficaríamos na escuridão da noite. Mas não, em algum momento a noite cessa e vem o raiar de um novo dia. Há de se entender que a criação de Deus está funcionando. Há de se entender que o Deus vivo que criou o universo permanece governando. Mais do que qualquer outro trabalhador, mais do que qualquer outro servo de Deus, nós precisamos estar servindo ao nosso Deus. E isso dá trabalho, mas muitas vezes nós não fazemos. Nós fazemos somente aquilo que somos obrigados, e normalmente o que somos obrigados está vinculado à nossa família, ao nosso bel prazer, ao nosso lazer, ao nosso trabalho, tudo que vem para nós. Nós precisamos ter conforto, então preciso trabalhar mais, mas o que muitas vezes estamos fazendo para Deus. Então, meus amados irmãos, como foco no lavrador, nós devemos entender que há um esforço da nossa parte para servir a Deus. Há um esforço da nossa parte para, quando pregarmos o Evangelho, sabermos esperar para que a semente da palavra de Deus seja pregada. Há de se entender que existe um esforço da nossa parte para que verdadeiramente vejamos a glória de Deus. Porque se a palavra aqui diz, o que Paulo afirma a Timóteo, é que quando trabalhamos, primeiro precisamos trabalhar para que verdadeiramente venhamos a ver os frutos,
não podemos então ficar sentados sem nada fazer. Precisamos exercer o chamado que Deus fez a nós como cristãos. É adorá-lo, amá-lo, servi-lo, falar dele, do seu amor. Quantas vezes nós compramos alguma coisa para as nossas vidas, não é? E aí, ou então um carro, vamos dar um exemplo aqui de um carro. Às vezes a gente compra um carro e aí a gente começa a falar, as pessoas perguntam, está gostando desse carro? O que você está achando? E aí a gente enche a boca para falar. Mas quantas são as vezes que nós temos a oportunidade de falar de Jesus? Quem é Jesus para você? E aí a gente pode encher a boca e falar, papai, Jesus é o meu Salvador. Mas às vezes a gente não externa a mesma alegria quando estamos falando de um carro novo, ou quando estamos falando de uma promoção no trabalho, ou quando estamos falando de uma oportunidade de trabalho que surgiu em nossas vidas, uma porta que foi aberta, dando um bom testemunho daquilo que Deus faz em nós. Isso gera frutos, meus amados irmãos. O nosso trabalho para o Senhor gera frutos, não só frutos que venham obedecer e agradar o coração de Deus, mas geram bênçãos em nossas vidas. Então somos lavradores que precisamos trabalhar para ver os frutos. Então, nesse entendimento teológico, aquele que fica parado não vê frutos. Então você precisa servir ao Senhor. Quer ver bênçãos na sua vida, meu irmão? Trabalhe. Sirva ao Senhor, independente do cenário que está formado na sua vida. Independente da situação que você está passando, sirva ao Senhor com o melhor que você tem, porque frutos virão na sua vida, creia nisso. Paulo não está dizendo isso simplesmente como palavras ao vento, Paulo verdadeiramente crê nisso. Paulo verdadeiramente entende que aquele que serve ao Senhor com afinco, com seriedade, com disciplina, vê verdadeiramente os frutos de Deus surgindo no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nas pessoas que estão ao seu redor. Por isso mesmo, Paulo começa no versículo 2 desse segundo capítulo da segunda carta, ele diz assim: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo aqui está dizendo que aquilo que ele ouvir sobre ele, que ele faça o mesmo. Mas olha só o termo que ele usa. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Ou seja, Paulo era uma pessoa pública. Paulo não se escondia através de interesses próprios. Paulo é um exemplo para nós e era um exemplo para Timóteo e para muitos outros, porque Paulo, ele era uma pessoa pública e ele pregava o evangelho publicamente. Então ele usa esse termo aqui, através de muitas testemunhas, porque Paulo trabalhava incansavelmente e incessantemente. Como você tem dedicado a sua vida? Porque o lavrador que trabalha, ele cria diversos métodos para trabalhar na lavoura. Quais os métodos você tem criado para servir a Deus? De que forma você tem empenhado o seu tempo e o seu vigor para agradar o coração de Deus? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso. O lavrador que trabalha deve trabalhar com afinco. O segundo entendimento teológico a respeito do versículo 6, para o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Esse segundo entendimento tem como foco a terra, o lugar onde o esforço será colocado. No primeiro momento nós falamos sobre o esforço que é necessário ser dedicado para viver uma vida verdadeiramente cristã. Mas nesse segundo entendimento é aonde esse esforço deve ser depositado, pois de nada vale um grande esforço se está sendo empenhado no lugar errado. Estão entendendo o que eu quero dizer? De nada vale um esforço demasiadamente profundo e dedicado se está sendo colocado no lugar errado. Então, amados, esse segundo entendimento teológico tem por base, inclusive, o que Calvino comenta a respeito desse versículo, que ele diz assim: o significado, portanto, é que os lavradores não colhem os frutos até que tenham primeiro trabalhado duro no cultivo do solo, semeando e por outros trabalhos. O que Calvino quer dizer com isso?
O que este segundo entendimento teológico tem a ver com o solo? Tem a ver, meus amados irmãos, que você pode ser um verdadeiro cristão, conhecedor da palavra de Deus, mas muitas vezes estar aplicando a sua vida cristã no lugar errado, no solo errado, de forma errada, com os objetivos equivocados. E nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Nós podemos ser grandes conhecedores da palavra de Deus, nós podemos ser trabalhadores afincos servindo ao Senhor, mas muitas vezes as nossas próprias ações podem estar envergonhando o nome de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Esse é um outro cuidado que Paulo queria que Timóteo tivesse. Esse segundo entendimento teológico a respeito do versículo 6 também cabe para Timóteo. É um entendimento que vem verdadeiramente daquilo que Paulo estava dizendo e que cabe para nós também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós tivéssemos uma casa e um pedaço de terra em volta dessa casa, e não tivéssemos mais nada, somente aquele pedaço de terra, e desse pedaço de terra nós tivéssemos que tirar todo o nosso sustento, para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, daquele pedaço de terra nós tivéssemos que tirar todo o nosso sustento, aquele solo jamais poderia morrer. Aquele solo precisaria estar sempre produtivo, sempre vivo, sempre bem preparado e cuidado para que fosse ali plantada todas as nossas esperanças. Nesse segundo pensamento teológico, Paulo está querendo dizer, e ele exemplifica exatamente no versículo 1, quando ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha que palavra maravilhosa. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Se você só tivesse um pedacinho de terra, eu tenho certeza que você colocaria nele todas as suas fichas. E você colocaria ali todas as suas esperanças. Você trabalharia com afinco, como nós já dissemos que o primeiro entendimento teológico está no lavrador, aquele que trabalha com afinco, com certeza, mas ele tem que trabalhar com afinco no lugar certo. E aí Paulo direciona no versículo 1 que fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O solo fértil para a sua vida é Jesus. O solo fértil para a sua vida é aquilo que Jesus fez na cruz, é a graça que Jesus derrama sobre nós todos os dias. Por mais que sejamos verdadeiros cristãos, conhecedores da palavra de Deus, conhecedores de Jesus como Salvador, em nada adianta sermos conhecedores, sermos verdadeiramente felizes na palavra, se estamos aplicando as nossas esperanças no lugar errado. Nós temos visto, amados, pessoas cristãs passando por momentos difíceis por conta do Covid. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu só estou querendo dizer para você: fortifica a tua fé na graça que há em Cristo Jesus. Aplica os seus esforços em nome de Jesus naquele solo que é fértil e que verdadeiramente vai gerar bons frutos na sua vida. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, se nesse pedacinho de terra que nós usamos o exemplo aqui, você cuidar com destreza, você aplicar a sua esperança naquele pedacinho de terra, pegar as melhores sementes que você tiver e ali aplicar, arar a terra e cuidar de forma confiante, o seu pedaço de terra ficará lindo. Eu garanto a vocês, meus irmãos, com a certeza da palavra do Senhor, que se assim como Paulo orientou a Timóteo, você fortificar a sua vida na graça que há em Cristo Jesus, a sua terra florescerá, a sua casa florescerá, a sua vida no seu trabalho florescerá. As pessoas vão ver na sua vida que a sua vida é uma vida frutífera, é uma vida que produz bons frutos. E aí vem aquele entendimento de que muitas vezes falamos, né? As pessoas precisam ver algo diferente em nós.
Muitas vezes nós pregamos isso, mas não conseguimos entender o que quer dizer isso. Quer dizer que não é só as suas ações, mas é também a sua vida como um todo. A beleza de uma família bem estruturada. A beleza de você estar no seu trabalho, sabendo que as pessoas podem contar com você. Eu, quando fui fazer um curso no Sul, eu fui fazer um curso no Sul, passei 3 meses lá, alguns irmãos devem se recordar. E aí a gente tem que, eu acho que eu já contei isso na igreja, mas eu vou falar aqui brevemente. Algumas pessoas se apresentavam e diziam, eu vim aqui para passar um tempo longe da família. Muitos falaram isso. Eu vim aqui, eu estou de férias da família, porque eram 3 meses longe de casa. Né? A minha família foi para lá ficar comigo. Eu fiquei 1 mês sozinho, mas 2 meses a minha esposa tirou férias para ficar comigo. Eu dei glórias a Deus, porque eu não consigo ficar sozinho. Eu preciso estar com a minha família. E aí, o pessoal todo falando, eu estou de férias da família, eu vim aqui aproveitar esse momento, parará, fazer o curso, mas fora do curso eu vou aproveitar. E quando chegou a minha vez, eu me apresentei e falei assim, olha, para aproveitar a vida... Talvez para aproveitar a vida aqui, né, curtindo, bebendo, saindo e tudo, eu tenho certeza que eu não sou uma boa companhia, tá? Mas se alguém aqui tiver algum problema e precisar de um ombro e uma boa palavra para ouvir, conte comigo. Aí eu falei, eu sou cristão, eu sou estudante da palavra do Senhor e eu estou aqui então para servir aos irmãos, servir aos amigos. Então não me convidem para sair, mas contem comigo se precisarem de uma boa ajuda. Na hora fez um silêncio e no final do curso eu fui considerado o melhor aluno. Eu fui considerado o aluno mais amigo, né? Porque eu ganhei, naquele momento Deus me abençoou com uma liderança sobre aquelas pessoas. Deus ali me abençoou com a confiança daquelas pessoas, com o respeito daquelas pessoas. E eu tenho até hoje um quadro que diz que eu fui o militar escola, que é o militar amigo, né? Eu ganhei naquele momento ali, Deus me abençoou com este maravilhoso fruto. Isso é só um exemplo, porque eu depositei certinho a semente da palavra de Deus no lugar onde todos estavam jogando uma semente de perdição. Eu fui e joguei uma semente que mudou da escuridão para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse segundo entendimento, queridos irmãos, esse segundo entendimento teológico, o foco está na terra. Aonde você vai depositar as suas sementes? Era o que Paulo desejava para Timóteo, para que ele firmasse naquele momento a sua fé na graça que há em Cristo Jesus. E nesse terceiro foco teológico a respeito do versículo 6, é o que eu mais gosto. Eu quero compartilhar com os irmãos que esse é o que eu mais gosto. Esse terceiro entendimento teológico tem como foco no fruto, tem como foco no resultado. E qual é o entendimento que nós temos a respeito disso? Nestas 3 analogias que trata o capítulo 2, fala sobre o atleta, o lavrador, o soldado atleta e o lavrador. Ambos têm um objetivo no final, tá? Ambos têm um objetivo no final. Trazendo para a nossa vida, todos os esforços que nós temos têm como objetivo a felicidade de estarmos um dia na glória celestial. Esse é o prêmio por sermos cristãos. Mas nesta teologia em que o foco está no fruto, o entendimento é outro. O entendimento é que quem sempre trabalhou, entenda bem isso que eu vou falar agora. Quem sempre trabalhou foi Deus. E nós precisamos então ser frutos que agradem o coração do Pai. Olha só que coisa linda. Esse entendimento teológico é lindo. Quando nós falamos do o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Deus sempre trabalhou. João capítulo 5, versículo 17 diz assim: mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha que palavra linda que Jesus falou. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Se você conseguir entender que você é fruto na mão de Deus, que você precisa ser um fruto lindo, um fruto agradável, um fruto doce, entender que é necessário que seja assim por tudo que Deus sempre fez e continua fazendo por nós, você vai entender que a sua vida tem um sentido. É por isso que muitas vezes as pessoas não encontram sentido nas suas próprias vidas,
porque baseiam a sua vida nos sofrimentos paralelos do mundo, de uma sociedade doente, inflamada. E quando as coisas não vão bem, não sabem o que fazer, porque acham que o mundo tinha que ser de um jeito, e quando percebem que não é, desandam o emocional, desandam os sentimentos, a vida perde o sentido. Mas eu quero dizer para você, existe todo o sentido na sua vida, não pelas coisas que nós fazemos, pelas coisas que estão ao nosso redor, mas pelo que Deus representa para mim e para você, pelo que Jesus representou naquela cruz, por mim e por você. Se nós entendermos isso, verdadeiramente a nossa vida tem sentido, e é isso que Paulo vive. Paulo vive exatamente isso. Paulo, ele vive exatamente porque ele entende que a razão de ser da vida dele é servir a Deus, e ele entende que ele quer ser um fruto agradável ao coração do Pai, porque um dia ele vai para a glória, e esse é o resultado final. Mas ele queria ser um fruto que agradasse o coração de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, né? Depois do que nós lemos, diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Olha só o entendimento de Paulo. Paulo diz: pensa no que eu estou te orientando, porque o Espírito Santo vai colocar no seu coração o entendimento do que eu quero para você. Paulo sabe que tudo que nós fazemos está nas mãos de Deus. Deus é quem conduz a sua vida, irmão. Deus é quem conduz os seus feitos. Mas desde que você tenha como objetivo no seu coração ser um fruto agradável para Deus. Sabe por quê? Primeiro, Deus criou o universo de forma admirável. Não é? Deus criou o universo de forma admirável. Depois nos fez segundo a imagem e semelhança do Pai. Olha só, nós temos entendimento para louvar ao nosso Deus de forma consciente, conhecendo Jesus como nosso Salvador, para resolver o problema do pecado que nos afasta de Deus. Deus deu o seu Filho unigênito por nós. Olha o trabalho de Deus sendo realizado. Desde a criação do mundo, Deus vem trabalhando para a sua criatura, para os seus filhos, para a igreja de Cristo. Deus entregou o seu Filho por mim e por você, e não foi fácil. Muitas vezes esquecemos ou não conseguimos perceber como foi difícil estar naquela cruz para Jesus, sangrando, sendo humilhado, cuspido. A palavra de Deus, ela narra vários relatos em que dá vontade de chorar pelos momentos que Jesus passou. É trabalho de Deus na nossa vida, é Deus lavrando a terra que Ele mesmo criou. Gente, que maravilha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele deixou-nos o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Quando Jesus ressuscita e vai para a destra do Pai, a palavra diz: deixo-vos o Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo de Deus então está aqui como nosso Consolador. De forma nenhuma Deus lhe abandonou e nem me abandonou. Nós estamos aqui, se não pela vontade de Deus, mas somos acolhidos pelo Espírito Santo que o próprio Deus deixou como nosso Consolador. E olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Efésios capítulo 4, olha que lindo, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo, olha só, a continuação do trabalho de Deus, o incessante trabalho de Deus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É Deus cuidando do seu povo, trabalhando, a Trindade trabalhando para a sua criação, trabalhando para o seu povo.
E o final de tudo, nós precisamos ser bons frutos para aquele que vem lavrando a sua criação desde o início de tudo. Entenda, meu amado irmão, entenda isso. A sua vida tem sentido porque você é fruto nas mãos de Deus. Que fruto você tem sido? Que fruto você tem gerado para Deus? Que tipo de fruto você quer ser para Deus, para a sua família, no seu ambiente de trabalho? Quais frutos você tem gerado? Pense nisso. Deus tem trabalhado incessantemente para a sua criação. João 5,17, como eu já li, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nesse terceiro entendimento teológico, o foco está no fruto. Com isso, irmãos, eu concluo dizendo que nós observamos aqui 3 visões teológicas a respeito do versículo 6. O primeiro foco está no lavrador, o segundo foco está na terra, no solo a ser lavrado, e o terceiro foco está no fruto. Eu quero dizer para vocês que os 3 estão certos. E nós devemos sim exercer os 3. O que Paulo esperava de Timóteo era isso, que ele exercesse os 3 focos teológicos. Lógico que isso é um entendimento que nós temos a respeito da palavra, mas que nós absorvemos grandemente para a nossa vida. Querido, seja um lavrador operoso, seja um servo de Deus que trabalha, que serve a Deus com afinco e dedicação, mas seja também cauteloso em dedicar o seu esforço naquilo que é correto, que é na graça que há em Cristo Jesus. E entendamos que somos frutos que precisam ser doces aos olhos do Pai. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida e a minha vida, o seu lar, a sua família, e que sejamos, assim como Paulo, dedicados ao trabalho ao Senhor, dedicados ao trabalho do Senhor, e bons frutos agradáveis aos olhos do Pai. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na paz de Cristo. Que bom foi o culto que nós tivemos, né, meus irmãos? A palavra foi exposta, os cânticos foram entoados, as orações feitas ao Senhor. Como é bom o povo de Deus estar se relacionando, mesmo que venha a ser na distância. Nós queremos estar alegres, satisfeitos, sabendo que você está aí, ouvindo, e Deus falando ao seu coração. E que durante toda a semana você possa estar abençoado com essa palavra, mas não costume com ela neste domingo. Todo momento nós temos que estar lendo a palavra. Que Deus te abençoe durante toda a semana. Nós vamos orar e nós estaremos então sendo despedidos com a bênção. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelas nossas vidas no teu altar e todas as bênçãos que nós recebemos da semana que se passou, Senhor Deus. Durante todos os dias o Senhor esteve conosco a nos abençoar. E agora a nova semana começa. Amanhã, Senhor Deus, nós iremos estar trabalhando, estaremos nos nossos afazeres do dia a dia. Esteja o Senhor a nos proteger, a nos dar orientação, a fazer com que nós possamos fazer as tuas obras, que os nossos relacionamentos, Senhor Deus, possam agradar o Senhor, que o Senhor possa estar nos reservando para Ti mesmo, que tudo quanto nós fizermos, ó Pai, por pensamento, por palavra, por ação, que tudo possa redundar na glória do Senhor e no benefício do Teu povo, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos usar dia após dia para que possamos alcançar outras pessoas para o reino do nosso Deus. Louvado seja o Teu santo nome, dá-nos uma noite de sono recuperador das nossas vitalidades, do nosso vigor, e que possamos, ó Pai, fazer de acordo com a Tua vontade. Perdoa nossos pecados, aumenta a nossa fé, e oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai, e as misericórdias e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, meu irmão, sobre a vida do povo de Deus, sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Assim Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. Amém.